Estamos aqui nessa jornada de conversar com pessoas sobre criatividade, né? E eu tô falando de muitas pessoas que me ajudam aí fora do horário de trabalho a ter um momento de descanso da minha cabeça, aumentar meus processos de criatividade. E o Rafa é um cara que eu acompanho há bastante tempo. Ele tem um canal de crítica de cinema, que é um assunto que me interessa demais, mas tem um viés de entretenimento que é divertidíssimo. E, como eu sempre tenho procurado falar com vocês aqui, que a criatividade pode surgir de qualquer setor, você pode vir de qualquer setor. O Rafa veio de um setor extremamente careta, extremamente difícil de lidar, que é a indústria farmacêutica. Então, ele vai contar pra gente como é sair desse processo de um trabalho tão burocrático, tão difícil, né? Tão cheio de regras, para produzir conteúdo completamente livre e criativo como ele faz. Tudo bom, Rafa? Tudo bom aí contigo? Tudo jóia. Conta um Então pouco tá dessa bom, transição. Qual foi tua com certeza. formação? Como é que você foi parar na indústria farmacêutica? E como que você saiu dela e foi produzir conteúdo como você faz hoje? Maravilha, vamos lá. Então, boa tarde primeiramente a todo mundo. Bom dia, boa Bom dia, noite, né? boa tarde, Dependendo da hora boa que você noite, estiver né? Exato, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo aí. É. Obrigado pelo convite, primeiramente. Estou muito feliz de estar aqui, de verdade. A gente até falou no off antes aí, tudo que envolve para mim trabalho com saúde mental eu acho importante, porque eu tive que trabalhar muito isso por muito tempo. Então, pô, toda hora que eu puder colaborar, conte comigo aí. Olha, eu trabalhava na indústria, eu trabalhei 10 anos, 11 anos na indústria farmacêutica, passei por diversas áreas, diversas empresas e tal, e a afirmação que você fez no começo aí, ela é muito verdadeira, tá? Porque mesmo dentro de um lugar totalmente quadrado, e era de fato, não só pela estrutura do ambiente farmacêutico, mas as próprias regulamentações governamentais, a Anvisa, tipo assim, é tudo muito chato, é tudo muito criterioso, assim, não permitia muito pirar e curtir, né? Aquele sonho do cara que fez marketing, né? Querer, pô, entrar numa Coca-Cola da vida, não rolou. Eu fui pra indústria farmacêutica achando que eu ia pirar e não dá pra pirar, tá ligado? Ninguém deixa a gente pirar e fazer as campanhas que a gente quer. Uhum. Só que, meu, curiosamente, eu sempre tentei, de alguma forma, me manter criando. Tipo assim, eu sabia, mesmo na época da faculdade, mesmo que a empresa não me permitisse 100% do que eu tinha em mente, eu de alguma maneira ali tentava ser o mais criativo dentro do que dava, pra exercitar, e na minha cabeça, não sei nem se esse é o termo correto, mas eu não queria emburrecer, sabe? Meu grande medo era estar fazendo aquela parada lá e emburrecer, e aí, pô, tudo que eu sonhei na faculdade eu não ia conseguir pôr em prática por causa do emprego que eu tinha, tá ligado? Uhum. Então, foram anos legais, mas eu sempre caía na mesma, que era, tinha um período do ano que eu amava muito, que era uma convenção de vendas, porque a Uhum. convenção de vendas, ela basicamente é um momento em que a empresa inteira se reúne, e o marketing, que era meu departamento, a gente apresentava as estratégias de produto para os representantes, que é a galera que visita os médicos, né? E aí não tinha visa, aí não tinha regra, porque teoricamente é uma comunicação dentro da empresa, né? O que batia muito, que não dava para viajar, era quando a nossa comunicação de empresa para o médico, aí tem muita regra. Uhum. Agora, marketing para força de vendas, né? Era legal demais, cara. Era a melhor semana do ano para mim, porque ali eu pirava, ali eu fazia o que eu queria, ali era uma delícia de trabalhar, e eu passava o resto do ano inteiro, meu, assim, enfesado, triste, tipo, puto, tentando tirar o melhor de um cenário que era muito difícil, né? E aí teve um ano, que foi agora eu já começo a pular pra parte que eu migrei, né? Eu e o meu chefe na época, o Valdemar, que por sinal também saiu da indústria e tá com criação de Ah, conteúdo, ele tem um canal também. Eu lembro que você tem um entrevistou canal. ele uma vez. Uhum. O próprio, ele mesmo. Ele era meu chefe na época. E nós dois, a gente foi fazer um curso de improviso, porque a gente tinha na cabeça, e ele também, muito parecido comigo, assim, no sentido de querer desafiar o sistema interno lá e tal. E a gente falou, cara, vamos fazer uma convenção de vendas, que ao invés da gente usar PowerPoint pra mostrar os dados e tudo mais pro time, a gente vai fazer um teatro, velho. Então, tipo assim, a história começava com o Valdema subindo no palco e ele sendo sequestrado por uns viajantes no tempo. Era loucura, cara. Por uns viajantes no tempo que levaram ele pro passado. E aí entrava por um portal e era eu, a versão dele passado, porque a gente se parece fisicamente. E Uhum. aí eu passava uma parte da história lá explicando como que o produto estava no passado, por que ele cresceu, papapá. Só que não era o suficiente. Aí a gente precisava de mais uma volta no passado ainda. Aí eu voltava no tempo e a gente contratou um anão que parecia muito comigo e com ele. E de barbinha e tal. Então ele era o Valdeminha, ele era o pequeno Valdeminha, tipo, Ai, meu jovem. Deus. Cara, foi Uhum. demais, foi uma loucura, assim, foi insano. E a gente fez um curso de improviso pra isso, pra esse negócio. E, cara, a gente começou a gostar, tá ligado? Então eu sinto que até pra ele, meio que pegou, não posso falar por ele, mas começou a dar esse interesse do tipo, cara, essa parte é legal, né, mano? Eu queria fazer só isso, tal. Aí, enfim, resumindo, veio pandemia. E na pandemia eu tava meio entediado, assim, acho que todo mundo tava um pouco entediado, né, no geral.
com muito medo e tudo mais. E eu falei, cara, eu vou tirar do papel um programa que eu tenho há muito tempo, um projeto, né? Que é de ter um canal, mas sem pretensão, assim, né? E, pô, as coisas foram dando certo ao ponto A de que ideia eu já era comecei... cinema, Rafa, ou não? Qual era a ideia de ser Já era. profissional? Já era cinema. Não, já era de cinema. Eu sempre gostei de cinema e eu sinto que, assim, é interessante perguntar isso, porque cinema é um assunto que a gente consegue conversar com as pessoas, né? Não é um assunto complicado, não é difícil, todo mundo gosta ou pelo menos consegue conduzir uma conversa. Só que eu sentia que, tipo assim, toda vez que eu não gostava de algum filme que tava popularzão, vamos dizer assim, eu lembro do Poço. Poço foi um bom exemplo. Que, pô, na empresa, na época, todo mundo falou assim, não, o Poço é revolucionário, porque, meu, vai Você mudar a tem que história ver do o cinema. Poço, né? Você tem Como que ver o você nunca Poço viu e o tal. Aí eu Poço? assisti o Poço, cara, e eu falei, cara, é um filme da hora, mas não é nada mais que isso, tá ligado? Não é uma revolução, blá blá blá. E eu não tinha pra quem contar essas coisas, porque senão eu ia ser o chato, né? Tipo assim, eu ia ser o mala, que tá todo mundo gostando, eu não vou chegar lá e quebrar o clima da galera. Então o canal veio por isso. Esse foi o motivo do canal, foi eu poder desovar umas opiniões minhas assim que, pô, eu não tinha pra quem falar e tudo mais. E felizmente as coisas começaram a dar certo, ao ponto de que eu consegui sair da indústria, né? E focar unicamente nesse negócio. Então, de uma maneira resumida, dá para dizer que a minha paixão por trabalhar com o que eu trabalho hoje veio das convenções de vendas que me permitiam fazer esses vídeos e contar essas histórias, essa aspiração que eu faço hoje em dia. É meio que por E aí. sabe o que é engraçado? Que a gente vai falar do processo de emoção na tua criatividade. E você veio de um filme que você ficou com muita raiva dele e ficou com vontade de criar um canal. E o vídeo seu que mais gerou views, você estava contando, foi um vídeo que é sobre isso mesmo, né? Que é do Jurassic É, Park, acho, né? Que você foi a contou. primeira explosão, sim. E os filmes que mais talvez te caracterizam hoje em dia são filmes em que você bate bastante, porque eles têm qualidade muito duvidosa, né? Então, você acha que essa questão da emoção, dessas questões de você desgostar de um filme, são matéria-prima para a criatividade sua? Como que funciona o teu processo emocional na hora de escolher um filme para falar? Tem a questão do Tá. algoritmo, óbvio, a gente fala do filme que está na vez, né? Vamos dizer. Mas tem Sim, muito sim. filme que tá na vez, né? Acho que tem coisas que você escolhe porque você curtiu, ou você odiou, né? É, Como o processo emocional faz você criar, né? basicamente assim, eu não gosto de falar de filme médio. Tem filme que eu assisto que ele não me desperta nada. Que assim, não tem muito uma jornada, não me gera nada. É a mesma coisa que eu tá, pô, escovando o dente, sabe? Tipo, não é uma sensação. Mentira, escovar o dente ainda me dá alívio depois, né? Tem filme que a gente assiste que é nada, é uma experiência vazia. Não é ruim, mas também não é bom. Então, um exemplo recente que eu vi foi aquele Operação Natal. Sei. Com The Rock e tal. Cara, nem levo pro canal um filme desse, sabe? Porque, pô, não tenho nada pra falar dele. Ah, é um filme competente? Até que é. Ah, mas é muito ruim? Também não. Então esses aí eu evito falar porque eu sei que eu não vou ter muito o que explorar. Eu gosto de levar pro canal, geralmente, filmes que me despertaram algo que eu sinto que eu tenho onde contribuir. Que eu tenho o que querer conversar sobre. E aí, então assim, né, eu levo o que eu gosto muito e o que eu não gosto muito. Então, o meio do caminho eu não gosto de falar. Só que aí entra o que você falou do algoritmo, né? A galera, de uma forma geral, isso em qualquer ramo, não só no cinema, né? Mas, pô, a galera gosta de ver a gente falando mal das coisas. A internet é pautada no falar mal, né? Você coloca assim, porra, sei lá, é minha lista mesmo, minha lista de melhores séries do ano, ela bateu, sei lá, acho que 20 mil views, se eu não me engano. Pô, eu vou postar hoje a de piores, você pode ter certeza que vai bater 50 pra mais. Vai ser muito melhor. Sempre, porque a galera gosta de ver o falar mal, né? Então eu comecei a entender esse lance do algoritmo, e comecei a usar disso para poder também falar bem, falar mal, claro, mas poder falar bem. Então, às vezes eu quero falar bem bem entre aspas, né? Mas do Craven, por exemplo, eu coloquei no título lá, tipo assim, não é o pior filme de 2024. Tipo assim, porque aí a galera já acha que é pior filme, papá, e vai, clica, e pô, descobre que é muito ruim, mas tem coisa que presta ali dentro e tudo mais, né? Então, tem um lance de tipo, eu acho que a emoção, respondendo a tua pergunta também, ela tá muito ligada com o sentimento que o negócio me desperta, tá ligado? E o quanto eu quero compartilhar aquilo. Normalmente, quando é um filme muito ruim, a minha vontade de esmerdalhar aquele negócio inteiro é gigante. Então, eu acho que a galera sente essa vontade e se diverte com isso. Ou, no caso de ser uma coisa muito positiva, eu sinto que a galera abraça a ideia do positivo, mas numa quantidade menor, vamos dizer assim, vai. Mas é meio que por aí. Ah, que joia. E eu vi que você também tem outros processos criativos que você também desenvolve, né? Tem duas questões que estavam... Bom, tem muito videoclipe seu, então tem muita questão de música. E você estava falando de um videogame, que você também participou do processo criativo, Sim. né? Conta um pouco disso, né? Como que surge? Alguém te procurou? É você que fica buscando algo desse ramo, dessa natureza? Como que surgem essas outras atividades criativas? No lado da música, eu sempre tive essa veia, né? Então, pô, eu curtia aprender bateria quando eu era mais moleque, violão e tal. Então eu tive essa veia musical desde sempre, eu gostava mesmo, né? Tive banda tal, eu tinha uma banda cover de Green Day aqui em São Paulo, que a falecida Green Peppers era o nome dela. E
enfim, eu sempre tive essa veia musical, eu gostava muito, né? E eu nunca parei de desenvolver isso, vamos dizer assim, não profissionalmente, mas aqui em casa, com a minha esposa, pô, vira e mexe, acontece alguma situação assim, e eu faço jingle de brincadeira com ela, sabe? Tipo, ela sei lá, derrubou o leite, ao invés de eu brigar com ela, eu faço uma música de como ela derruba leite todo dia, tipo, a gente fica brincando com isso e se Uhum. divertindo. Então, tipo, tem vezes que vem na minha cabeça, vou dar o exemplo de Velma, que é a que eu mais gosto. É, Pô, a hora que eu acabei de assistir o primeiro episódio de Velma, não vou falar palavrão aqui, mas, pô, literalmente o primeiro pensamento que veio na minha cabeça, a hora que eu desliguei, foi tipo, cara, vai tomar naquele lugar. E aí, pô, veio sozinho, foi uma parada que veio sozinho, que eu fiz, cara, vai tomar nanã, isso não é Scooby-Doo. Aí eu falei, Aham, caraca, tem uma música aí, tá ligado? Aí eu aham, sentei, comecei a escrever, falei, mano, existe uma música pra ser tirada daqui. E aí uhum. depois, pô, fui e gravei, cara, eu acho que é a música mais engraçada que eu tenho lá no canal. Sim. Apesar de eu gostar muito da de Silvio. Mas a de Scooby-Doo Que eu pô, falei da de Silvio, que eu gosto muito, e eu gosto da que você faz no fim do ano também, né? Que você já gravou em é, outro ano, mas todo ano acho que ela entra sim. e eu me divirto demais, né? Que é mais Esse focado ano no vai seu ter. canal e tudo, né? Isso, esse ano vai ter também na lista de melhores filmes e piores filmes. Vai entrar também, já gravei, inclusive. Ah, puxa, muito E legal. fiz um remake dela. É. E aí, bom, então assim, a veia musical sempre foi daí, né? Não deixar de exercitar, meu. Eu sei que não é ainda talvez essa parte, mas, pô, já fica até uma dica pra quem tá assistindo a gente aí, que, pô, o lance da criatividade, tem muita gente que às vezes fala que, pô, ou você tem ou você não tem. Não, é uma parada de você mesmo exercitar toda hora, tá ligado? Não é toda hora que eu fico querendo fazer coisa. Não, mas é legal você manter o exercício rolando, sabe? Tem muita música que eu faço que vai pro lixo, mas minha cabeça tá trabalhando, meu processo criativo tá funcionando, então não é lixo. Tipo assim, ele tá produzindo, tá pensando e trabalhando o negócio, né? E aí o jogo que você perguntou, o jogo na verdade é mais simples que o da música, porque eu sou roteirista, né? Uhum. A minha formação é em relações públicas, depois eu fiz marketing e roteiro. Ah, Então, legal. cinema com foco em roteiro, na verdade, né? Uhum. Então, o projeto do game foi um convite que me fizeram para revisar o roteiro do jogo e mudar um monte de coisa lá que não tava tendo muita coerência e lógica. E acabou que deu certo. Então, o jogo foi lançado aí há pouco tempo, chama Two Sisters, Uhum. e tem muito da minha mão lá na parte de roteirização da história. Então, Uhum. eu ainda tenho um monte de filme que eu quero tirar do papel, uns curta que eu quero gravar, mas tô esperando o Ah, canal é crescer um isso que eu ia pouquinho mais para dar uma perguntar, né? Você bagagem. fez roteiro. A ideia é fazer algum roteiro de filme Então, seu, por opa, exemplo? sim, com Aham. certeza, mas eu quero esperar ter. Assim, vou te abrir algo aqui que é. Eu não vou dizer que é um segredo, mas, tipo assim, é algo que eu não fico falando publicamente aí. Mas meu plano é, quando o meu canal tiver com um número de views considerável, um número de inscritos considerável, tiver com um alcance bem, vamos dizer assim, já tá legal, já tá muito bom. Mas quando Uhum. tiver grande, grande, eu quero juntar com os meninos do Piuí, vou fazer oficialmente convite pra eles, pra gente gravar uma websérie. E Ah, aí, é uma websérie de terror. E eu uhum. tenho o roteiro dela estruturado e tudo mais, que a proposta é tipo um terror nas Maldivas, sabe? Tipo assim, é um terror na praia, tipo uma parada meio Certo. diferente, assim, de Aham. amigos na praia. Aham. E, e aí depois vender pra uma Netflix da vida, enfim. Mas eu tenho Ah, projetos legal. Aham. grandes aí que eu só sei que eu não tenho tamanho ainda pra executá-los, tá ligado? Sim, aham. Mas seria um sistema que eu vi, o Rafinha fez, né, uma época. Isso, Né, um exatamente. roteiro e falou: bom, agora tem gente grande que eu posso chamar aqui que é da internet, vamos tentar criar algo Isso aí. para poder continuar veiculando e eu conseguir trabalhar minha questão criativa, né? Que ele também gosta muito de É isso aí, criar exatamente isso, isso. né? Porque o negócio é não parar, né? Assim, é você exercitar isso. Tudo bem que hoje eu tô num trabalho que felizmente me proporciona isso diariamente, né? Uhum, Mas até quando eu tava na indústria, tiveram vários momentos que, pô, ia lançar um produto novo, eu fazia um jingle pra aquele produto, tipo assim, uhum, sabe? E não é um negócio que, mas eu não sou muito musical. Não, você joga no Google lá, tipo, pô, palavras que rimam com venvança, tá ligado? Aí você vai, pô, pega as palavras e vai formando uma coisinha ou outra ali e tal. Então, uhum. nunca. Eu sei que às vezes é meio pesado, mas, pô, não tem dom, tá ligado? Tem coisa que mas nesse caso comigo não é Sim. dom. É tipo, cara, é esforço, tá ligado? É você Uhum, ver que, pô, eu quero uma música. Você consegue fazer uma música, tá ligado? Você uhum. dá conta, é de boa. Então, é meio que por aí, sabe? Tipo, o meu processo criativo, ele é mais na força do negócio do que no dom. Não tem muito dom aqui, Sim. não. É mais na força do, do trabalho mesmo. Exercitando mesmo, né? Procurando Uhum. fazer, procurar mais coisas e as coisas darem um gatilho para que surjam outras, né? Isso. Essa palavra é muito chave. Bom, você entende da coisa, lógico, né? Mas o gatilho é isso. Tipo assim, eu sei que existem movimentos do que o meu cérebro acompanha que Uhum, já proporcionam algo, sabe? Então, quando eu uhum, vou assistir um filme, por exemplo, eu sempre levo um caderninho no cinema, que é onde eu fico anotando palavras-chave, que uhum, geralmente são sentimentos. Curiosamente, o que você falou aí faz sentido, porque uhum, geralmente eu coloco assim, puto com a cena tal, tipo, uhum. triste com a cena tal, e aí eu vou elaborando meu texto inteiro por meio de sentimentos, sabe? Ah, certo. Ah, poxa, que bacana. Muito legal. E o que que Talvez por você. isso. Pode Desculpa, falar, pode falar. Não, não, pode falar, por favor. o que que você bebe hoje de fonte, né? Eu sei que cinema é algo obrigatório, se tornou um instrumento de trabalho.
música é algo que eu sei que você gosta. Quais são as suas fontes hoje em dia na qual você bebe para criar, né? Tem outros criadores de conteúdo? Tem algum outro tipo de fonte que você utiliza que serve para você criar? O que que você gosta de fazer, ou ler, ou ouvir, ou ver, que servem hoje como, vamos dizer, inspiração para a criação? Boa, excelente pergunta. Bom, tirando o cinema, então, que de fato virou um pouco um instrumento de trabalho, mas tem muita coisa que eu vejo que não é pra levar pro canal, que eu vejo pela minha diversão mesmo. Então, cinema eu continuo sendo um cara apaixonado, mas o tipo de vídeo que eu faço hoje, especificamente, que, pô, não é que eu também não tô dizendo que meu trabalho, nossa, é mega original, não é isso, mas o estilo de vídeo, que é muito contar a história do filme, criticando ele, analisando ele e trazendo humor, tem alguns canais gringos que fazem isso. Né? Tem muito brasileiro que faz também, mas tem alguns canais gringos que fazem muito parecido o tipo de trabalho que eu faço. E eu gosto de consumir. Então, talvez por isso que eu tô num momento tão legal com o meu trabalho, assim, porque eu sinto que eu produzo um conteúdo que eu amo assistir. Tipo, eu Aham. só não me assisto porque sou eu, tá ligado? Mas eu adoraria ver meus vídeos. Tipo, eu acho divertidíssimo, porque eu vejo o vídeo de fora parecido. Então, hoje eu assisto muitos vídeos que são parecidos com os meus, mas de uma outra galera fazendo. Uhum. É, Cara, musicalmente, eu vou te falar que eu já fui um cara mais musical de acompanhar. Eu gosto muito de rock, né? Então, eu já fui um Uhum. cara mais de acompanhar o mundo do punk rock e tal, mas, pô, depois que eu larguei a indústria, eu não sei se existe uma relação aí. Você, né, como profissional da área da saúde, talvez me analise melhor nesse sentido, mas não sei, cara, parece que um pouco da minha raiva que eu tinha, que o rock tem muito disso, o punk rock especificamente, né? Pô, eu sentia muita raiva, tipo assim, era Uhum. uma música muito raivosa às vezes ali. Uhum. Cara, perdi um pouco dessa pira, sabia? E hoje em dia eu tô numa vibe mais de reggae, assim, cara. Eu tô numa Ah, pegada que legal. mais. Um pouco de Uhum. vibes, sabe? Tô um pouco mais tranquilão. Então eu tenho Aham. ouvido músicas um pouco mais de boa. Uhum. É, Então, musicalmente, eu tô nessa área. E, cara, a minha maior diversão, guardei o melhor pro final, sem dúvida, meu entretenimento máximo, assim, inspiração é videogame, né? Ah, Videogame, pra legal. mim, é uma maneira Uhum. mágica de entretenimento. É o Uhum. maior nível de imersão, e aí acho que já entra até o TDAH, né? Porque a minha maneira de imersão dentro de uma Uhum. história, indiscutivelmente, é superior no videogame do que qualquer outra coisa. Tipo assim, Uhum. disparado videogame, depois filme, depois um livro, sabe? Tipo, mas o Uhum. videogame é muito acima de tudo. Sim. Então, é minha fonte máxima de entretenimento e inspiração ali. A lógica do teu vídeo tem um pouco disso também, eu acho, sabia? A parte visual, vamos dizer. A cinematografia, a Perfeito, perfeito. fotografia dos seus vídeos me lembra muito videogame. Ah, que É o legal. ritmo e tudo, né? O ritmo delas, a tonagem de cores, né? Me lembra muito o videogame. Uma Acho parada que meio tem muito exagerada, assim, mesmo, né? meio puxado pra É saturação máxima. contrastada, né? É saturado, é Perfeito. contrastado, né? Ela tem muito É isso disso, aí. né? Tem cores É, primárias muito intensas, assim. Ele tem muita lógica da cor do videogame, eu acho. sim. E o É até ritmo o. também, né? A É isso que eu ia velocidade do falar. texto, né? Perfeito. O roteiro que eu estruturo, tem muita coisa que eu corto na hora de editar, né? Mas o meu roteiro, ele é estruturado de uma maneira que eu não dou, lógico, isso não é que funciona 100%, tá? Mas na teoria, eu não dou margem pro cara sair do meu vídeo. Eu tento construir ele dessa forma. Então eu Uhum, escrevo e edito de uma maneira que, tipo assim, pô, eu não finalizo assuntos. Eu inicio uma temática, concluo meu raciocínio e já começa outra. E aí já começa outra. Eu tento não concluir assuntos pro cara não ter aquela sensação do tipo, beleza, vou pausar aqui pra voltar depois. Não. A uhum, ideia é ver uma tacada só, sabe? uhum, uhum, Então, e o videogame tem muito disso, né? Tipo assim, não todos, claro, tem videogame, mas dentro de um level, vamos dizer assim, mesmo que sejam um The Last of Us da vida, que são jogos mais compridos, né? Mas você tá dentro de um level, você não tem margem pra sair. A ideia é que sim, você finalize aquela saga pra uhum, depois você começar uma nova. Você não vai pausar no meio de um boss, né? Então, tipo, tem uma lógica assim aí que uma parte é pensada, a outra parte é meio que talvez por inspiração, por osmose, né? exato, exato. É meio que inconsciente, eu acho. É, total. Né? E, bom, a gente que está aqui falando com pessoas que estão procurando buscar uma criatividade, procurando sair do esgotamento profissional dentro de empresas, a grande maioria das pessoas estão dentro de mercados corporativos independentes ou de o empreendimento, que também acaba gerando o esgotamento, Sim. né? Como você acha que você pode indicar para eles maneiras deles trabalharem esse relaxamento, procurarem ser criativos? O que você acha que seria legal para eles? Você acabou fazendo algo que era profissional, mas que te gerou isso, né? Que fazer um curso de improvisação para poder melhorar seu Perfeito. trabalho e acabou te causando uma maneira de pensar diferente fora da caixinha, né? Mas eu acho que Sim. tem outros aí colegas, tua esposa acho que ainda é da indústria farmacêutica. Ela é, sim. Como ajudar essas pessoas que estão aí dentro desse mercado que eu sei que estão super esgotadas, cansadas, né? A ter uma vida mais criativa, ter uma vida mais leve, procurar outras maneiras de relaxar o cérebro, né? O que você acha que é legal para eles fazer? Ó,
Então, eu adoro mesmo esse assunto. Então, se eu começar a falar demais, você me corta aí, tá? Mas eu falo realmente disso demais com a minha esposa. A gente tem muitas conversas sobre isso. Porque eu sinto que, assim, a primeira coisa é que o mundo corporativo, de uma maneira geral, né? E ao mesmo tempo não geral, porque tem suas exceções, mas, assim, na sua grande maioria, vamos dizer assim, ele tem se tornado uma parada muito pior conforme o tempo passa. Que quando eu era estagiário, tava começando e hoje em dia tá demais, cara. Que é esse lance de tipo, porra, a sua empresa é sua família, isso aqui é sua casa. E não é, brother. Tipo assim, porra, a primeira coisa que eu falo muito com a minha esposa disso, e que, né, aproveitando a oportunidade aqui, é algo que eu acho que é importante deixar claro, que a relação de trabalho, ela é uma relação de trabalho, cara. Isso não significa que você vai ser um vagabundo, não. Você vai dar o seu melhor no período que você está lá pra receber um dinheiro depois, é uma troca. Eles não são sua família, aquilo ali não é tua casa. Então eu acho que o primeiro ponto basal é esse. Porque a tua criatividade, vamos dizer assim, o teu lazer, ele sim vai ser na tua casa ou com a tua família, não é lá no trabalho. Então, essa separação mental na minha cabeça, ela é crucial para você primariamente começar a poder criar mecanismo de exercitar a criatividade. Porque se você não tem muito bem definido o que é teu trabalho, o que é tua casa, né, o que é tua família ou tua vida de uma forma geral, cara, já era, né? O mecanismo primário já era. E eu falo isso com experiência, já volto nessa parte aí, mas eu falo isso com propriedade, porque a maior coisa que eu sofri, e coitado do meu psiquiatra, né, do Dr. Charles, saudoso Dr. Charles, grande Dr. Charles aí, inclusive, que me ajudou muito nisso, quando eu saí da indústria farmacêutica, foi justamente entender isso. Porque como eu mudei de área, né, e comecei a trabalhar aqui de casa, com coisas que eram meu hobby, que era ver filme, e eu comecei a ganhar, a monetizar em cima do meu hobby, começou a ficar muito difícil pra mim arrumar meu lazer e arrumar minha criatividade, porque eu matei ela, né, por completo. Tipo assim, eu peguei o que eu antes fazia de lazer e transformei no meu trabalho e, pô, tava bugando um pouco minha cabeça. Então, É esse porque, desculpa exercício... te interromper, e é uma coisa Sim, que eu me lembrei agora, que você faz o plano sequência, que é ver cena por cena e isso. desenvolver um texto baseado nisso. Isso é extremamente extenuante, né? E É, como diferenciar agora, inclusive você como produtor de conteúdo, você também não burnoutar de algo que você ama, né? E ficar perfeito? esgotado de algo que você adora, né? Perfeito. Por isso que, assim, eu falei essa história toda aí pra chegar no ponto de que, tipo, é importante você saber separar o que que é o seu trabalho e o que que é o teu lazer, porque eu sinto, e assim, tô falando como paciente, né? A parte médica, a parte de profissional, você completa aí, me corrija depois, mas eu tendo a acreditar que a criatividade, ela é algo que não é dom, ela é um exercício, ela é possível ser atingido e tudo mais, mas só se você está num lugar mental legal. Uhum. Sabe? Tipo assim, eu sinto isso, eu falo, essa parte eu tenho certeza do que eu vou falar. Se eu tenho uma discussão com a minha esposa, eu não vou escrever um bom texto. Isso é um fato. Eu não vou editar um bom vídeo. Então eu tenho que estar num lugar mental legal, tá Uhum. ligado? E não preciso estar no melhor cenário possível, mas eu não posso estar com uma cabeça nebulosa, senão parece que minhas ideias se confundem, não fica um negócio legal ali e acaba ficando mecânico e não é bom. Então, voltando ao que eu converso demais com ela, né? É sobre isso, tipo assim, de que, pô, é necessário entender a troca que você tem com a sua empresa para você entender os lugares em que dá para você exercitar de fato a sua criatividade. A minha esposa trabalha ainda na indústria farmacêutica, ela é da uma área até mais trash que a minha, no sentido de criatividade, que é regulatório, é a área que literalmente lida com a Anvisa diariamente. E, cara, ela implementou um negócio super legal na área dela lá, que meio que todo começo de reunião, quando é um assunto muito pesado, assim, que eles têm muito, eles fazem algum tipo de exercício de gamificação. Então, tipo, eles sempre começam com algum jogo que Ah, cada pessoa vai propor e vai trazer antes de começar a tal reunião. E aí ela entendeu que as reuniões que antes levavam 2 horas, às vezes acabam levando 40 minutos, porque a galera já entra numa vibe mais legal, tá ligado? Então, não deixa de ser um exercício de criatividade também pra você melhorar um processo. Só que se sim. você tá naquela vibe de tipo, não entendendo o teu lugar na empresa ou a relação que você tem, jamais vai vir uma ideia dessa, né? Então, por isso que eu acho que o primeiro passo é entender a relação com a tua empresa, seguido de você entender esses mecanismos de onde é possível você exercitar a tua criatividade. Então, pô, se você é uma pessoa da área, sei lá, vai de vendas, que é a pessoa que eu lidava muito também, não era minha área, mas eu lidava muito com um profissional da área de vendas. Pô, tinha gente que criava campanha, onde nem existia. Tipo assim, ó, eu vou visitar 7 médicos, então eu vou comprar hoje 7 docinhos e eu vou fazer uma campanha. Pra quem mais me ajudar, que não sei o que, não sei o que lá, vai levar o docinho, papapá. Então você tá de alguma maneira criando e não tá seguindo exatamente aquela estrutura que te foi mandada, sabe? Porque eu acho que é aí que começa o processo de emburrecimento, que é o que eu sempre tentei fugir, sabe? Sim. Tipo, eu não gosto da ideia de chegar na empresa e tipo Charlie Chaplin, no tempo moderno, você chegar e ficar martelando o mesmo negocinho o dia inteiro e depois você vai embora. Tá Exato. maluco, cara. Isso aí é pra deixar qualquer um pirado, né? E aí acho que o burnout vem forte, né? Exato, porque na verdade hoje em dia fazer processos iguais, cumprir protocolos é mais ou menos bater o martelinho da empresa Exato. que existia antes, só mudou o formato. Perfeito. Mas você cumprir metas idênticas, elas são a mesma coisa. E emburrece Perfeito. um pouco o que você falou de emburrecer, mas É. bipola o cérebro a fazer o processo sempre semelhante e não ajuda na neuromodulação dele.
Perfeito. né? Vamos explicar meio cientificamente, não ajuda ele a ser criativo, não ajuda ele a relaxar o seu cérebro. Então ele começa a ficar bitolado. E em algum momento isso vai gerar tanto hormônio de estresse que você vai adoecer, né? Vai Então é burnoutar, importante né? ter outros caminhos para o seu cérebro respirar. É isso. E esses caminhos, ainda bem que você falou isso, porque essa é a conclusão da minha fala aqui, de que hoje em dia que eu tô num lugar legal, entendo a minha relação com o meu trabalho, tô num equilíbrio bom, ainda assim, eu preciso dessas pausas. E acho que esse é o maior conselho, essa é a maior dica que eu dou, assim, se você tem um trabalho criativo, ou se você não tem, mas já conseguiu exercitar a criatividade dentro desse trabalho, é necessário você entender o momento que o teu cérebro tá pedindo um arrego. Porque eu vejo, eu não sei se fisiologicamente falando é isso, mas eu entendo o meu cérebro quase como um músculo de academia, assim, tipo, cara, primeiro que eu não vou conseguir levantar 100 quilos de uma vez, tipo, eu preciso exercitar e treinar ele pra conseguir, então não adianta eu falar, pô, amanhã eu vou escrever um filme. Não vou, cara, eu preciso escrever um capítulo, depois eu vou escrever outro capítulo, e vai bonitinho assim. E também tem o lance de, pô, você não vai conseguir fazer uma série de 200 agachamentos, não, você precisa de pausas, faz 50, 50, 50, 50 pra dar os 200. Então, hoje eu sinto que quando eu tô chegando num esgotamento mental, puta, não tá mais vindo ideia, não sei o que, não sei o que lá, minhas frases não estão mais saindo como eu queria que tivessem, eu paro, vou tomar um café, sabe, jogo um pouquinho de videogame, dou uma pausa, aí parece que renova, aí a hora que eu volto eu já tô zero de novo, sabe? Exato. Tá, mas você que tem TDAH, eu esqueci de falar disso aqui, né? É, A deve gente ter ficado falou isso claro pro em off, pessoal, né? mas não falamos aqui, né? O Rafa tem TDAH, ele faz um tratamento, usa medicamento, né? E o Isso, TDAH, uma das estratégias, vamos dizer, do ponto de vista de terapia comportamental que a gente se utiliza, é que o TDAH faça pausas dentro dos processos que ele está desenvolvendo, né? Então, se você é um advogado, por exemplo, tem que ler um processo inteiro lá que tem 100 páginas. Você tem que ler 20, parar, dar uma resumida no que você leu, respirar, sair, dar uma lida, criar algumas coisas visuais, porque o TDAH é muito visual, né? Então, perfeito, usar post-it, usar como fala, tablets para poder fazer só esqueminhas para você entender, mapas mentais, né? perfeito. Isso faz com que você consiga dar um tempo para o seu cérebro relaxar, processar a informação e voltar. Né? Então, tem muita essa questão que você se utiliza como estratégia, mas isso é muito importante para o TDAH, e acho que num cérebro estafado que a sociedade vive hoje, numa estafa, porque ela trabalha com metas muito maiores do que tem que alcançar, essa É. também é uma boa estratégia. Né? A Muita pausa, o coisa para descanso. entregar, faz lá, dá uma pausa, você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo, você vai entregar Ganha, rápido exatamente, até, você vai perfeito. entregar com menos tempo, pausando do que Perfeito. você fazendo direto, que você vai ter que voltar 1000 vezes, porque você não lembra o que você fez mais. É, não, e vai dar errado, e não vai vir do melhor jeito possível, você vai comer bola com alguma coisa, então, mas é difícil no começo, viu, você chegar nessa conclusão, eu sofri muito nisso, porque antes eu me cobrava mais de tipo assim, pô, o vídeo tem que estar pronto, tem que fazer não sei o quê, e eu senti na prática exatamente isso que você falou, que às vezes eu dou uma pausa ali e depois volta tão mais rápido, cara, tão melhor que eu ganho tempo, né, é ganhar, efetivamente ganhar tempo. Uhum. Então, tem coisas que estão ao nosso alcance, como essas das pausas, e tem coisas que não estão tanto, mas que você consegue arrumar mecanismos, né? Então, por exemplo, ver um filme. Eu não tenho a opção de pausar no cinema, tipo assim, numa cabine, de pausar e dar uma pausa, mas eu consegui entender o meu mecanismo de que se eu anoto meus sentimentos, é a maneira mais fácil de eu lembrar exatamente o que aconteceu depois, sabe? Tipo, Uhum. então, eu lembro de uma vez que, assim, resumindo a história pra não deixar muito longo, mas foi caótico, que eu esqueci meu caderninho, que foi em John Wick 4. E aí, Puxa, pô, e é um com filme TDAH esqueceu gigantesco, gigantesco. Não, enorme, e né? assim, Muito puta, cara, tempo. eu fiquei triste na hora que eu entrei na ação que eu falei, caralho, esqueci meu caderninho, fudeu. Foi a única vez. E na minha cabeça eu falei, cara, vai ficar uma merda a minha crítica, porque eu não vou lembrar das coisas. O TDAH não lembra das coisas assim tão vividamente, assim, sabe? Ou se eu lembrar vai ser de uma, sei lá. E eu Uhum. lembro que enquanto eu assistia, eu botei na minha cabeça, porque eu trabalho muito com esses mapas mentais aí de esquemas, né? E eu coloquei 4 caixinhas na minha cabeça. Falei, cara, eu vou lembrar de 4 palavras. Daí é o máximo que eu sei que eu vou dar conta, e são essas palavras que eu vou lembrar. E aí eu botei lá, 12 de fogo, eu não podia esquecer de falar daquela cena da 12 de fogo. Aí eu Uhum. botei, tipo, terninho, que eu queria falar muito do terninho dele, que é a blindado, e mais 2 palavras que eu não lembro qual era. E Que beleza, eu deu nunca vi certo. um terno tão flexível, né? Aquilo ali é muito ridículo, né, cara? Mas Eu eu nunca adoro, vi um sabia? terno tão flexível, terno de lycra, não é possível, né? Só que ao mesmo tempo é blindado, né? Porque Sim. eles levantam aqui pra não tomar tiro, cara. É o bagulho Uhum. mais escroto do mundo, né? Mas, enfim, trabalhando com esses mecanismos aí, digamos assim, pô, meio que deu certo, tá ligado? Então, só que só deu certo porque eu já entendo um pouco como meu cérebro funciona, eu já entendo Uhum. esses programas mentais que eu preciso tratar e fazer pra que meu trabalho seja efetivo, e a gente Uhum. só descobre isso realmente tirando um tempo e se analisando, né? Se entendendo, ou no caso dos seus pacientes aí, com a ajuda do profissional, que é a melhor coisa do mundo, né? Sou muito grato Sim. ao meu médico também nesse sentido de que pô, cara, é uma mão na roda pegar um profissional assim que ajuda a gente a entender coisas que a gente sabe, mas a gente não Uhum. sabe exatamente o negócio, sabe? Uhum.
Projetos, Rafa, 2025. Teu canal tá muito Ah, bem, tem vários quadros novos, eu vejo que cada hora tem. surgem quadros novos. Você já teve um podcast, né? Você participa Tive o de alguns falecido outros em Refil de processos Pimenta, né? colaborativos, né? É. Quais são os projetos de 2025 aí? Olha, 2025, eu tô realmente me dando de presente, assim, entre aspas, a manutenção do que tá rolando. Então, é Legal. possível que surja alguma coisa nova? Sim, é bem possível. Sim. Igual Não, é o que meu sempre último tem quadro quadros aí. novos, né? Você tem Exato. um programa que eu adorava que era o de atualização de cinema, Das né? lives lá, né? Semanal. Daí agora elas vieram uma outra coisa legal que é para os membros, que é tier lists, A vamos tia dizer, Rafa, a né? Com própria. convidados, que também é muito legal, né? Tem os quadros que são de plano sequência, que é detalhes dos filmes, tem as É. críticas, né? Agora você está falando de Não, eu tenho série, antes era mais cinema, né? Então, na verdade, tem Perfeito. muita coisa que vai surgindo Sim. ao meio do caminho dentro do mesmo canal, né? Vamos dizer. É isso. Não, assim, às vezes vem ideias que eu sei que elas são executáveis, outras não são tanto. Então, Uhum. ideia tem, muita. Mas uma coisa que eu pretendo implementar no ano que vem, assim, que eu quero fazer são game shows. Eu Ah, tô legal. doido pra fazer um programa de game show, assim, de chamar quatro convidados, né, pra eles formarem duplas ali e fazer Uhum. um grande passo-repassa da vida, sabe? Só que Sei. focado em cinema. Então, Aham. eu tô doido pra tirar isso do papel, mas esse é um projeto que eu sei que ele requer patrocínio, ele requer grana, É, da porque daí tem maneira que que eu ter quero fazer é alguém mais caro. presente, né? Ou então você vai ter que Sim. fazer. Online é mais difícil fazer isso, não é tão O online, divertido, né? assim, eu gosto do online, mas o online ele tem o lance da impessoalidade, cara. A gente depende da conexão ali. E tem momento, pô, já aconteceu de eu gravar uma tier half e perder ela inteira, porque o convidado Puxa caiu a conexão vida. dele. Tipo Aham. assim, aí você grava de novo, mas não é igual, né? Tipo assim, Uhum. já não tá Uhum. mais igual. Então tem coisa que eu ainda sou meio old school, assim, de querer fazer pessoalmente, sabe? Essa é Sim. uma delas que eu quero fazer pessoalmente, esse quadro. Uhum. Mas tem vários outros aí. Uma outra coisa que eu pretendo tirar do papel, mas esse talvez não seja para 2025, mas futuro, é de trazer convidados para analisarem cenas de cinema que sejam dentro da área deles. Então, por exemplo, trazer um médico de pronto atendimento, de pronto-socorro, assim, para analisar cenas de pronto-socorro. Pra ele Ah, falar do grau de legal. veracidade. Pô, trazer um detetive na vida real particular para analisar um filme de detetive comigo. Uhum. Então, tenho ideias de quadro nesse sentido. Você poderia vir comigo analisar um divertidamente da vida, sabe? Tipo assim, de sentimentos e tal. Aham. Então, eu tenho essa ideia, mas ainda preciso de um gásinho a mais. Porque por mais que as coisas estão indo muito bem, eu sou muito grato ao momento que eu tô com a internet, mas dá pra chegar um pouquinho mais longe ainda aí com o que eu tô fazendo exatamente, sabe? Ah, legal. Rafa, Tô nessa muito pira. obrigada, Rafa. Eu adoro teu Pô, eu que conteúdo. Eu agradeço. sou suspeito para falar, porque eu acompanho bastante. Vejo tudo, né? Você viu? Falei todos os teus quadros, quase todos. Acho que eu já Falou mesmo, vi. cara. Não dá pra Já mentir nessa, vejo não. quase tudo aqui. Muito obrigada aí pela tua produção de conteúdo. Eu acho que diverte muito, informa também, né? Acho que é um momento de relaxamento também, de informação para as pessoas, né? É Eu muito espero engraçado que. essa conexão, né? Eu acho muito doido, porque, tipo assim, teoricamente é meu trabalho e tem muita gente. Na Comic Con eu senti muito isso, de que, Uhum, pô, teve muita gente que veio falar, tipo assim, a maneira com que o meu trabalho, que é um trabalho, né? Tipo assim, gera outras coisas, lazer. Pô, teve gente uhum, falando de que ajudei a passar por momentos difíceis da vida ali e tal. Então, sim. cara, eu acho muito doido essa conexão, assim, né? Que, igual você falou agora, pô, valeu pelo divertimento e tal. É Tipo, exato, pô, né? é Um muito momento de doido, né? Acho muito relaxamento para as foda isso. pessoas, né? A gente, como o YouTube ele tem uma programação, a gente fica aguardando a tua programação da semana, que a gente sabe mais ou menos que dias que você tem vídeo, né? Será que você vai inventar um quadro novo e vai aparecer dentro de um dia que eu estava esperando uma coisa, vai aparecer outra coisa, né? Que Perfeito. convidado que você vai chamar agora que eu não estava esperando, O de né? hoje tá bom, hein? Pois você vê o né? de hoje que tá bom. Eu não vi ainda hoje porque eu estava trabalhando até agora, mas daqui a pouco eu vou ver. Então, É assim, o do Cordeiro. é muito divertido, né? Assim, isso eu acho que ajuda a gente a poder ter um relaxamento, descansar do ritmo de trabalho, pensar, refletir determinadas coisas, porque você traz, às vezes, vem trazendo alguma informação nova, uma ideia nova, então acho que isso ajuda bastante. Eu agradeço muito aí, né? Quem não conhece o canal do Rafa, Rafa Camargo Refils, é um canal de YouTube com uma programação bastante legal e tem Instagram também, né? Com esse mesmo Tem. nome, que também tem informações, às vezes tem análises mais curtas. Eu vi de alguns vídeos, Isso. de algumas coisas que não saem em vídeo, mas que você gostaria de comentar, né? Então, Curiosidades ali eu levo, né? exato. Muito obrigada, É. Rafa. Pô, eu que te agradeço pelo convite e parabéns pelo trabalho. Muito legal a maneira com que você conduz a discussão sobre saúde mental, assim. Eu tenho certeza que esse trabalho ajuda muito as pessoas. Então, a quem está assistindo, sigam os conselhos aí e, pô, trabalhem a saúde mental, porque ela é tão importante quanto o que a gente aprende, às vezes, quando é mais criança ali, de tipo, faz exame todo ano. Não, também, mas, pô, cuide muito bem da tua saúde mental, que é crucial, ainda mais pra loucura que a gente tem vivido hoje em dia. E espero que o meu canal ajude, pelo menos na parte da diversão. É o suficiente pra mim. Obrigada, Rafa.